Então, nós não funcionamos sem programas. O problema é que nós temos maus programas. Nós temos programas que gastam mais energia do que programas que consomem menos energia e nos dá mais eficácia. Então, o que nós precisamos é detectar quais são os bons programas e criar novos programas. Como se dá os filtros? Quando que eu sou sequestrado por um filtro? Quando eu chego, eu tenho o meu programa de apertar a pasta de dente embaixo e a minha esposa tem o programa de apertar a pasta de dente em cima. E aí nós podemos brigar todas as manhãs, porque um aperta de um jeito e o outro aperta de outro. Eu posso dizer assim, que você não se importa, você desperdiça as coisas, você não cuida das coisas direito, você não quer as coisas organizadas, isso é julgamento. Eu só tenho um programa e você tem outro. Então, quando eu entendo que, ao invés de eu compreender o programa do outro, eu estou julgando, por exemplo, um vai sentar na mesa para comer, um põe o feijão embaixo, o outro põe o arroz, o feijão em cima. E aí, dependendo do prato que você fez com todo carinho e pôs na mesa, e o outro pega aquilo lá e mistura tudo, você vai dizer, não, não está nem aí para o que eu fiz. Não tem nada a ver com o que você fez, tem a ver com o meu paladar e não com a sua entrega. Como eu estou programado para viver a vida e como eu interpreto o programa dos outros muitas vezes, e aí esse é os filtros, né? Quando eu olho para o outro e digo, o outro está errado, o outro não devia fazer isso, o outro não devia ser assim, o outro não devia falar isso, eu só preciso entender que eu estou julgando o outro a partir de uma percepção minha, sem entender como o outro funciona. Quando eu abro esse vácuo, quando eu abro esse espaço para saber que eu percebo a vida de um jeito e você percebe a vida do outro, nesse espaço que eu abro, a gente pode se relacionar sem brigar. O problema é que nós não pensamos, nós somos automatizados. Por exemplo, você não entra no carro e não pensa assim, bom, eu vou virar a chave do carro, a chave vai liberar a ignição vai fazer isso, aquilo, aquele outro. Você não pensa isso, você chega lá e vira a chave. Você não está nem preocupado em como funciona o carro. Você nem precisa saber como o carro funciona. Você simplesmente vai lá e ativa aquilo. E assim somos nós. Às vezes, a palavra de uma pessoa, o gesto de uma pessoa liga alguma coisa. E ao ligar essa coisa, eu posso disparar um comportamento desproporcional. Então, antes de eu brigar com o comportamento do outro, eu preciso entender o que levou o outro. Mas como que eu vou entender se eu não sei? O Júnior, na adolescência, teve uma crise de raiva e entrou de uma coisa que eu havia dito que não era para ele fazer, ele teve uma crise de raiva e ele entrou no quarto e bateu a porta, que chegou a estremecer tudo. Eu entrei no quarto, abri a porta e disse, você pode ter o quanto de raiva você quiser. Eu não vou proibir você de sentir raiva, você tem direito de sentir. Só que se essa porta for batida mais uma vez, eu arranco ela. E fechei a porta e saí. Então, o que nesse momento eu ensinei para ele? Você pode ter raiva, mas você não pode destruir as coisas. Sim. E depois disso, ele nunca mais teve crise de raiva. E nunca mais é nunca mais. Isso não significa que ele nunca mais expressou a raiva dele. Ele sempre expressou. Ele sempre virou e saiu. Mas ele tinha autorização para sentir isso. Então, você começa a mapear quais são os sentimentos e pôr limite. Isso você pode, isso não. E geralmente, o que os pais dizem é, aí eles vão lá e punem o filho porque ele bateu a porta. O que ele faz? Deixa o filho com mais raiva, porque
O problema não é bater a porta. A impressão que o filho tem é que ele não pode expressar sua dor. Então, uma coisa é as pessoas poderem manifestar sua dor. Outra coisa é elas terem comportamento inadequados. Tá? E nisso você vai aprender a se expressar. Então, eu não vou mais usar o pronome me. Você me machucou, você me ofendeu, você me deixou esperando, você não se importa comigo, eu vou parar de usar isso. E vou passar a trabalhar com fatos concretos. Você pode ficar com raiva, mas você não tem que jogar mais o celular na parede. Como a gente vê muitos filhos fazendo isso. Expressam a raiva quebrando as coisas, destruindo as coisas. Não, eu dou permissão para o sentimento, mas não dou permissão para o comportamento inadequado. Agora, para eu dar permissão para o sentimento, eu preciso aprender a conter o sentimento. Agora, como que eu vou conter a raiva de uma pessoa se eu não consigo equilibrar a minha? Se eu olho para aquela porta batendo e chamo isso de afronta. Isso não é uma afronta, isso é só uma expressão da raiva dele. Só que ele está expressando a raiva de forma inadequada. Então, eu vou orientá-lo para expressá-la de forma mais adequada. Eu não impeço a raiva, mas impeço o comportamento na sua origem. E quando você faz isso na origem, você não sofre mais nenhum efeito disso, né? E o que eu ganhei fazendo isso na adolescência dos meus filhos? Respeito deles. Eu nunca fui maltratada, eu nunca fui xingada. Por quê? Porque era-se permitido expressar, mas não era permitido comportamentos inadequados. Podia falar o que quisesse, mas precisava saber como falar.